Podcast do Transporte. Na nossa vida cotidiana, não conseguimos passar sem informatização e sem aplicativos de vários tipos e jeitos. O transporte é só mais um lado desta presença avassaladora da tecnologia. Dentro de um ônibus, trem, metrô, na compra de bilhetes, no monitoramento das linhas, na comunicação com o passageiro, nos pagamentos, medições, planejamento de rotas e prazos. Pois é, a tecnologia está em toda a parte do transporte. E o podcast do transporte, desde sempre, acompanha este importante setor do ecossistema da mobilidade. São informações sobre como cada empresa funciona, até análise de conjuntura e previsões de novos sistemas e formatos. Vamos lembrar, então, algumas dessas ideias e análises da tecnologia no transporte. Primeiro, registramos o diretor da Transdata, empresa que atua em várias soluções de mobilidade urbana, como bilhetagem, biometria, georreferenciamento e outras tecnologias. Analisando o histórico de inovações e tecnologias, Rafael Teles vai fundo na falta de sustentabilidade e planejamento. A tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, né? Seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade do Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Como é que você financia a tecnologia? Veja, quando a gente fala de descarbonização, o Brasil tem experiências pioneiras de ônibus a etanol, de ônibus a gás. Isso a gente está falando de 40 anos atrás, né? Ônibus elétrico, a gente já teve grandes programas de eletrificação, né? Projeto Trólebus na época da EBTU, agora volta com a história do ônibus a bateria, né? Já tivemos projeto de ônibus a hidrogênio em São Paulo em 98. E para onde isso foi? Por que o ônibus a hidrogênio não avançou naquela época? Porque ele era um projeto, mas ele não tinha verba, né? Não tinha estrutura de financiamento para avançar nacionalmente. Então a grande questão é, como é que a gente financia esse avanço tecnológico? Porque a tecnologia está disponível, ela está na mão, é só pedir. O crescimento desorganizado da inteligência do transporte de passageiros vai dar trabalho para a tecnologia juntar as pontas soltas. Um veterano do setor, João Ronco, presidente da Prodata Mobility, acompanha a evolução e confia nas novas soluções. Eu, que estou desde 1978 na área de bilhetagem eletrônica, e vi essa evolução, a evolução do papelzinho que picotava uma ponta, depois para um bilhete magnético, depois para um cartão ISO magnético, aí depois para um cartão inteligente, e agora meios de pagamentos que é o próprio celular, o NFC, né, o QR Code, o Pix, WhatsApp Chat, você consegue conversar no WhatsApp e comprar um crédito para você andar em alguma cidade do Brasil. Tá? Então, por meio desse leque de meios de pagamento, que os sistemas vão se integrar. Então, quando a gente fala, aquele município, o ônibus daquele município não aceita o cartão do intermunicipal, isso vai acabar, porque através dos meios de pagamento, se aceita um cartão de crédito vale em qualquer um. Eu estou na cidade A, o meu sistema Prodata está na cidade A e está na cidade B, ou pode ser até de um outro fornecedor na cidade B. O cara passou o cartão de crédito aqui na cidade A, passou o mesmo cartão na cidade B, os dois sistemas vão informar para a operadora e para o adquirente do cartão de crédito que aquele cara passou naquele sistema. E isso vai para a central do operador e ele lá vai ter os dados para poder comprovar o que ele está transportando. A tecnologia não tem limites e às vezes parece até coisa de filme, pois o diretor de marketing e mercado da Tacom, projetos de bilhetagem inteligente, Marco Antônio Tonucci, deu entrevista ao podcast do transporte, desenhando um plano que permite à pessoa viajar sem nenhum meio de pagamento, nem cartão, nem carteira, nem celular. Ele contou pra gente como isso funciona. Os sistemas de bilhetagem estão maduros o suficiente para poder usar isso como meio de pagamento. Tá certo? A gente desenvolveu a tecnologia toda, levou o sistema todo para a nuvem, de modo que eu não precise mais de mídia para poder fazer pagamento. Então a gente acredita que vai haver uma ruptura muito forte na área de pagamento agora, tirando a mídia plástico e as outras mídias, telefone celular, o que for, nós vamos tirar isso de dentro do ônibus e a mídia de aprovação vai ser a biometria. Então toda a parte de relação com o mundo financeiro vai estar lá na nuvem, na ABT do cara. Então o cara tem um ABT, uma carteira digital da nuvem, que se relaciona com todos os meios de pagamento possíveis. Cartão de crédito, débito, Pix, o que for. Mas
a relação no transporte fica entre a pessoa física e a carteira dela. Eu não preciso de nada mais do que o identificador biométrico do cara e as relações de segurança necessárias para provar essa transação, para dizer que é aquele cara, quanto ele tem que pagar, com as regras de tarifação, e ir lá na carteira digital dele buscar o dinheiro. Mais um veterano do mercado, Valmir Colodrão, falou ao podcast do transporte, tanto na condição de sócio da Praxio, como agora, já como CEO da Primova, grupo que tem as marcas Citamob, Paguemob e Unic. E Colodrão cutuca um ponto fraco na cadeia, a comunicação. A gente fala passageiro, cliente, né? Então, ele tem que ser tratado como cliente, que hoje tem que ser ouvido, principalmente. Tem tantas coisas que pode ser que eles precisem que ninguém sabe, né? Ou a gente fica do lado de cá só imaginando que eles precisam, mas a gente, na verdade, não sabe, né? Também vejo que tem pouca publicidade, pouco marketing das empresas de ônibus, né? Ou eles não atingem a população que utiliza o serviço deles, né? Então, se fosse mais claro, como você anda de ônibus, olha, você tem um celular, baixa o aplicativo, põe um crédito, você pode andar de ônibus, pronto, estaria resolvido o problema, né? Então, eu acho que eles teriam que ouvir mais o cliente, né? Fazer um CX, uma experiência do cliente no cliente dele, né? Sua Majestade, o passageiro, ou, como querem alguns, o cliente. Essa é a nova abordagem que o mercado quer implantar. E para isso, conta-se com o apoio da tecnologia para transformar a nossa vida num desenho animado dos Jetsons. Se você não conhece, vale a pena jogar no Google, viu? E quem falou sobre o tema conosco foi Fábio Ferreira, da Empresa U. Tem que criar uma jornada para ele que seja totalmente amigável, que seja personalizada. Não ter só o ônibus novo, tal, veículo, um ar-condicionado, USB e tal, mas, por exemplo, um exemplo que a gente gosta de dar muito, eu chego lá no meu escritório, eu falo assim, vou traçar minha rota para ir embora. Aí ele fala assim, olá Fábio, boa noite, né? Ele me manda uma mensagem no meu aplicativo, vejo que você está indo para sua casa agora, né? Olha só, a sua melhor rota é a linha X, só que, infelizmente, nos próximos 40 minutos o carregamento dela é muito alto. Mas a gente tem uma alternativa para você. Pega a linha Y, conecte com a linha Z em tal lugar e você ainda ganha um voucher para tomar um café na cafeteria X nesse tal lugar. E você criar esse tipo de ambiência com o usuário que ele tem, o usuário digital tem hoje, né? Essa geração que tem, e que às vezes a gente não consegue ainda trazer essa experiência personalizada para ele dentro do sistema de transporte público. Então assim que a gente acha que inteligência artificial para mapear esses perfis e essa combinação de elementos, de informações que o sistema de transporte tem, ela vai trazer para beneficiar o usuário, trazer em cima disso receitas acessórias e atrair os usuários hoje de transportes individuais para o transporte público. Mas no ponto, no dia a dia, ainda tem muito chão até chegar neste mundo eficiente, que vai melhorar muito a experiência dos passageiros e trazer mais gente de volta aos ônibus. O diretor comercial da Go Systems, Romano Garcia, analisa. Existe esse desafio também de como atrair o passageiro. Então, aspectos como confiabilidade do sistema, segurança, velocidade comercial, enfim, são aspectos que realmente atraem clientes. E por isso a informação precisa ser cada vez mais confiável. A partir do momento em que o passageiro faz uso de toda essa tecnologia, mas o transporte não cumpre com a parte dele, chega atrasado, a informação do realizado é totalmente distinta àquela do planejado, nada vai funcionar. É nesse sentido que a gente tem trabalhado muito, né? Aproximar os dois universos é gerar informação confiável para que o meio de transporte preferido de um passageiro do transporte público realmente possa ser o telefone celular dele, o smartphone dele. Sem essas iniciativas, sem que algum esforço seja envidado, não só pelas empresas de tecnologia, mas por todos os stakeholders aí da cadeia, operadores, órgãos gestores, nós não vamos observar um aumento na demanda tão cedo, né? A boa notícia é que muitas iniciativas nesse sentido vêm sendo empreendidas aí por todos os participantes da cadeia. É isso, os participantes da cadeia fazendo o que precisa ser feito para o transporte lá na ponta funcionar bem para todos. Podcast do Transporte.